Bem, galera, a gente vai dar continuidade, né, à nossa temática de força magnética. E agora a gente vai estudar o caso da força magnética, né, em um fio, né? Então a gente vai relembrar o fato, certo? A gente vai relembrar o fato que a força magnética é igual a Q vezes o produto vetorial do vetor velocidade pelo vetor campo magnético, tá? Na verdade, indução magnética, tá? Vetor indução magnética, não é o vetor propriamente. Lembrando que o vetor do campo magnético é o H, né? Certo? Então, vamos lá. A gente pode reescrever essa formulazinha aqui, como usualmente a gente já tem verificado, né? Dessa forma, certo? Agora, a particularidade desse caso é que o fluxo, né, o fluxo aqui gerado pelas cargas, ele tem velocidade constante. Tendo velocidade constante, a gente pode dizer que a corrente é igual a NQ delta T, certo? E V é igual a L delta T, certinho? A gente pode simplesmente, né, substituir esse cara aqui, ó, o V, né? Esse cara aqui, ó. A gente pode substituir. Então a gente tem a equação 1 fica a força magnética é igual a Q L delta T B seno de θ, tá? Aí a gente encontra, né, o fato de N Q delta T, né, ser igual à corrente. Esse N aqui é para o número de partículas, né? Agora verifique também que para cada partícula dentro do fio nós temos uma força eletromagnética, que é esse cara aqui, ó. Então a gente pode dizer que a força eletromagnética, aliás, força magnética, é igual a N Q sobre delta T LB seno de θ. Resumidamente, esse cara aqui é igual à corrente, certo? E, adiantando, né? Esse cara aqui... Opa. Não vou tirar ele agora não, vou não. Deixa. Fica melhor para explicar, porque fica um caso mais geral. Vai ficar igual a ILB seno θ, que é igual ao produto vetorial. Ó, é igual ao produto vetorial ILB. Então essa aqui é a formulazinha para calcular a nossa força magnética devido a um fio, né, com corrente, ou seja, eletrizado, tá? A gente vai passar agora para fazer uma questão, né? Então vamos lá. A questão ela é bem interessante porque ela emenda alguns conceitos que a gente vê lá antes nas cadeiras de mecânica, né? Nas matérias lá de mecânica e oscilador harmônico, né? Então vamos lá, vamos recapitular. A gente tem aqui uma figura que representa um fio, segmento orientado a C,
de massa 40 gramas, ligados ao fios de massa desprezíveis a uma bateria, de modo que a corrente no fio tem intensidade de 10 amperes. O fio fica preso, né? Fica preso a duas molas idênticas, tendo cada uma constante elástica K, e sobre a ação de um campo magnético uniforme e intensidade de 0,2 Tesla. Sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a deformação das molas. Aí ele dá o valor do segmento orientado de A a C, né? Ó, primeira coisa, vamos anotar os dados. A gente tem a massa, a gente tem o segmento AC, do AC, segmento orientado. A gente tem também a corrente, né? A gente tem a corrente. A gente tem quem mais? A gente tem a constante da mola e a gente tem o campo. E G, né? Esses aqui são os dados, tá? Eu vou deixar para vocês no final resolverem numericamente esse problema, tá? Fica como dever de casa. Mas o que a gente vai verificar agora, né? É justamente a equação que transcreve esse problema. Mas para isso, primeiro, a gente vai fazer o diagrama de força, né? Então, vamos supor, né? Vamos supor que a constante das molas não sejam iguais, que elas são diferentes. Ou seja, eu tenho uma mola K1 e eu tenho uma mola K2, tá? Então, eu vou ter uma força elástica aqui, F1, e vou ter uma força elástica aqui, F2, certo? Na parte de baixo eu vou ter quem? Vou ter o peso, né? Porque o fio AC ele tem massa, então o peso aqui, certo? Aí, dentro desse sistema, falta apenas eu desenhar a seta de uma única força que falta, que é a força eletromagnética. Daí, para isso, a gente recorre a essa formulazinha aqui, ó. Porque se é o produto vetorial do vetor deslocamento, né, pelo vetor campo indução indução magnética, né, a gente pode dizer o seguinte, que eu vou fazer a regra da mão direita, porque o segmento é orientado nesse sentido aqui, ó, até de outra cor, ó, é orientado nesse sentido aqui, tá? E o campo tá entrando, então visto de cima, o campo tá aqui, né? O campo tá aqui e o deslocamento tá aqui, não é bem nessa direção, né, professor? Porque, ó, pronto. Então vou botar até, não, vou chamar de AB mesmo, assim, né? Então fazendo isso aqui, fazendo produto vetorial, né? Do campo, aliás, do vetor deslocamento para o vetor campo, né? Que está entrando, tá entrando, tá? Você tá aqui, ó, seu olhinho tá aqui, ó. Então fazendo esse produto vetorial aqui, né? Então ele vai estar para cima, tá? Então aqui eu vou ter a força magnética, ok? Então o nosso diagrama fica, ó. Então fica F1 mais F2, né? Mais F magnético é igual ao peso, ok? Então, o que a gente vai fazer? Ó, esse sistema aqui de mola é o chamado sistema, as molas, né? Estão em paralelo. Então, a gente vai ter, né, uma força F1 mais F2 é igual a um F, né? Tá um F'. Logo, a gente tem que K1 x1 mais K2 x2. Opa. Aqui. X2
é igual a Kx. Só que esse deslocamento, né, eles são iguais. Eles são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse x aqui e vou dizer que K1 mais K2 é igual a Kx. K', né? Vou botar um K'. Então, elimina esse x aí da equação, certo? Elimina esse x da equação. E eu tenho que a constante para um caso em paralelo é igual à soma das constantes, tá? Então, K' é igual a K1 mais K2, ok? O que a gente vai fazer agora? Então, sendo K1 mais K2 igual a K', a gente tem que a força, né? A força F1 mais F2 é igual a K1 mais K2 x, ok? Então, nosso diagrama de força fica K1 mais K2, né, vezes x, mais a força magnética no fio, que a gente viu que é I, segmento L, né, B, seno θ, é igual a mg, que é o peso, ok? Esse seno θ aqui, ó, eu vou substituir só no final. Eu vou dizer quanto é que ele vale, tá? Então, temos então, para x é igual a mg, né? Eu vou só botar na frente aqui, porque esse cara aqui vai passar dividindo, né? Então vai ficar, não, eu vou botar mesmo, mg menos ILB seno θ sob a soma das duas constantes, né? K1 mais K2, ok? Essa aqui é para o caso geral, tá, gente? Quando eu tenho duas constantes diferentes e o ângulo entre o vetor deslocamento, né, o vetor tamanho do fio e o vetor campo não são 90, não é um ângulo diferente, né? É um ângulo diferente de 90 graus, né? Mas vamos supor que naquele caso ali nós temos, por exemplo, o modus de que esse seno aqui vale 1, que é o caso, se a gente voltar lá, isso aqui é igual a 1, e isso aqui é igual a 2K, tá? Porque elas são iguais, então K mais K é igual a 2K. Então, substituindo agora para o nosso problema, né? Para o problema. X é igual a mg menos ILB, certo? Deixa eu ver, não, aqui, pronto. ILB dividido por 2K. E aí fica a seu critério fazer a substituição, tá? Dessa equação. Então, quanto maior for K, menor vai ser esse deslocamento, tá? Ou seja, tem uma resistência maior na parte de cima, né? As molas são mais resistentes para poder ter essa deformação e tal. Ok, é isso aí. A gente continua na nossa próxima aula.